Eu quero aqui mandar saudação para todos os irmãos em Cristo, onde quer que essa mensagem esteja chegando, que todos vocês sejam abençoados no nome que está acima de todos os nomes, tá bom? Quero mandar saudação para todos os pastores amigos, as missionárias, todas as pastoras. Que Deus abençoe pastora Cícera, Deus abençoe Josineide Bispo, Deus abençoe pastora Valéria. Olha, gente, pastora Ivani, Deus abençoe pastora Núbia, todas as mulheres de Deus e homens de Deus também, meu irmão em Cristo, pastor Arnóbio, todo o povo de Deus está sempre sintonizado conosco, né? Nós só temos que agradecer a Deus. Visita lá o YouTube, coloca Fernando Alves, o pastor das multidões, e você vai encontrar a poderosa de Deus para a sua edificação e o seu crescimento espiritual. Ok, minha gente? Vamos meditar na palavra? Convido os meus irmãos para ler comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 14, e eu quero ler apenas um versículo para nós meditarmos nesta oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de estarmos aqui na presença dEle. 1 Samuel, capítulo 14, e eu quero ler com os meus irmãos apenas o versículo de número 2, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Saul estava sentado debaixo de uma ramazeira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estava uns 600 soldados. Somente esse versículo para nós meditarmos no nome que está acima de todos os nomes. Nesse nome nós sabemos que tem poder. Nesse nome tem muita autoridade. Nesse nome todos os joelhos se dobrarão diante dele. Amados, esse texto fala a respeito da vida de Jonatas. Quem era Jonatas, pastor? Jonatas, ele, como filho de Saul, Jonatas, ele conseguiu, com a graça de Deus, construir uma história, sabe, irmão? Construir uma história em meio aos trancos e barrancos. Muitas coisas acontecem. Eu sempre ensino que você é você. Jonatas, ele era ele. Você tem que entender que você é você. E é você quem tem que construir a sua história da base. Você não pode ficar dependendo de A nem de B para você ter as conquistas. Você tem que lutar, você tem que cair em campo, sabe? Você tem que colocar os seus pés no chão. E coisa boa é quando você encontra pessoas que lhe apoiam. Valorize essas pessoas que lhe apoiam. E pode ter certeza que o sucesso, ele é grande, irmão. Não pense que o sucesso é pequeno, que são coisas medíocres que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Então Jonatas, como filho de Saul, a Bíblia Sagrada diz que o significado do nome dele, Jonatas, como filho de Saul, amigo de Davi, o significado do nome dele é que Jeová deu. Ou entendemos também que o significado do nome dele é presente de Deus, sabe? Então, a amizade dele com Davi foi um grande exemplo de amizade. A Bíblia diz que ele foi morto em batalha, no qual
numa batalha que o pai dele, Saul, foi derrotado e o próprio Saul se matou. Foi derrotado e se matou. Mas Jonatas, ele lutou muito contra as situações. Diz a Bíblia Sagrada que em uma das pelejas que Saul estava enfrentando, Jonatas diz que aconteceu que Saul estava debaixo de uma ramazeira e esse mesmo dia diz que aconteceu que um destacamento dos filisteus foi para o desfiladeiro de Micmais. E certo dia, Jonatas, como filho de Saul, ele disse ao seu jovem escudeiro, ele andava com um jovem que carregava o escudo, que dava aquele apoio a ele, sabe? E ele disse para o escudeiro dele, ele disse, vamos ao destacamento filisteus, lá do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai, porque a intenção dele era boa, a intenção dele era entrar a lutar. Ele era preparado para a luta, para as pelejas, sabe? E diz a Bíblia que quando ele diz isso ao escudeiro dele, seu pai estava sentado debaixo de uma ramoseira, justamente na fronteira de Gibeá, em Migron, e com ele estava, sabe quantos homens estavam com Saul? 600 soldados, entre os quais estava Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, e filho de Finéias. Ele, se a memória não me falha, mas ele falha não, é isso mesmo, ele era neto de Eli, está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo de número 3, neto de Eli, que era justamente o sacerdote que estava em Siló, e ninguém sabia que Jonatas havia saído. Ninguém sabia. Mas ele estava indo para a peleja. Ele estava indo para as batalhas. Ele sabia que tinha coisas que era ele quem tinha que fazer. Porque se ele ficasse somente esperando pelos soldados, os soldados iam continuar recuados. Ele sabia que a decisão dele, sem sombra de dúvida, era uma decisão aonde ele queria lutar para ver o bem de seu pai, ver o bem da sua família. A palavra revela que em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteus, havia um penhasco. Observe comigo que ele, muito corajoso, muito disposto, ele entendeu que o desfiladeiro, eles não iriam atrapalhar Jonatas e até o destacamento filisteus. Amados irmãos, na nossa caminhada, nós se deparamos com o desfiladeiro. Quantas pessoas que quando viu o desfiladeiro disse, vou nada, e recuou. Quantas e quantas pessoas que quando se depara com o desfiladeiro da vida, o desfiladeiro da chamada, quer voltar, quer entregar, quer jogar tudo para o alto. Desfiladeiro, na verdade, desfiladeiro
é uma passagem apertada, sabe? É uma passagem apertada. Nós entendemos também que é um lugar estreito de passar. E Jonatas sabia que para chegar no arraial ou no destacamento dos filisteus, ele só podia chegar se ele passasse por aquele desfiladeiro. Quantas e quantas vezes que nós se deparamos com um desfiladeiro e não lutamos, não encaramos, não vamos em frente porque o desfiladeiro é grande, não vamos em frente porque não vamos conseguir vencer. Nós não vamos em frente, porque se nós passarmos por ali, ou tentar passar por ali, nós vamos perecer, vamos morrer. Ele encarou o desfiladeiro da vida, o aperto, a passagem estreita, sabe? A passagem apertada. Ele disse, eu vou, porque é para manter, é para conservar, é para lutar pelo meu povo, eu vou. É para lutar por quem está precisando de luta, eu vou, porque eu não vou me entregar. Qual desfiladeiro que você está olhando para ele dizendo, eu não vou? Qual é o teu desfiladeiro? O que está acontecendo? O desfiladeiro tem colocado o que em você? Medo para você não ir, medo para você não abrir obra, medo para você não fazer a vontade de Deus. O que é que esse desfiladeiro está fazendo contigo? Está fazendo você voltar? Não quer permitir você ir ao destacamento filisteus? Ele se deparou em cada lado do desfiladeiro que Jonatas, ele pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteus. Havia também um penhasco, sabe? Havia um penhasco. A Bíblia diz que se chamava Bozés. Esse penhasco que existia sempre penhasco, ele se deparou com o penhasco chamado Bozés. Na verdade, era difícil para ele. Mas isso aí, queridos, era justamente os empecilhos para que ele voltasse e não fosse para lugar nenhum. Mas ele estava disposto. A Bíblia diz que tinha o penhasco que se chamava Bozés, mas também tinha um outro penhasco que se chamava Sené. Havia um penhasco também no norte, que era na direção de Micmas, e o outro no sul, em direção de Geba. Na verdade, para onde ele queria ir, ele tinha esse penhasco, mas ele não iria conseguir chegar ao acampamento dos filisteus se ele não encarasse o penhasco. Tem que encarar, irmão. Caminho estreito, lugar difícil, só vai os corajosos. É justamente para onde Deus está querendo te levar. Nós entendemos que o desfiladeiro, irmão, não era fácil para ele, mas sabia que ele tinha que passar. Estás em um caminho, a tua situação é desfiladeiro, lugar estreito, sabe, irmão? Lugar apertado, lugar difícil de passar. E você está pensando em desistir, em jogar tudo para o alto. Se tu estás no desfiladeiro, isso é uma prova que foi Deus que te levou até aí.
ele, com muita coragem, a Bíblia diz que Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Ele estava dizendo: aquilo é um bocado de incircunciso, rapaz. Nós vamos ao destacamento dele. Ele não disse nada a Saul, porque se ele dissesse a Saul, Saul ia dizer a ele: você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar onde você está, o rei daqui sou eu. Mas ele teve atitude, ele teve coragem. Sabe, irmão? Ele teve coragem de ir. Ele teve coragem de encarar a situação, entendendo ele que aqueles incircuncisos, os incircuncisos, eles não iriam conseguir fazer o que eles estavam querendo, porque houve o agir, porque Jonatas tomou uma decisão aonde era que ele tinha que ir. Tem situação que Deus quer lhe usar, tem situação que você tem que ser corajoso. Ele disse: esses incircuncisos, eles estão pensando o quê? Eles estão pensando que vão destruir o meu povo. Eles estão pensando que vão acabar com aquilo que nós construímos. Ele entendeu esse incircunciso. Ele está pensando que ele é o que Deus está comigo. Sabe, irmão? Ele disse: Deus está comigo. Deus me dá vitória. Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer algo tremendo por nós. Tem situação que você tem que entender. Sabe, irmão? Você tem que entender que Deus está com você, que vai na sua frente e que vai mudar a história. Então ele encarou todo o destacamento daqueles incircuncisos. E ele disse uma coisa que me chama a atenção, quando ele disse no capítulo de número 14, versículo de número 6, ele disse: pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muito ou seja com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo. A Bíblia Sagrada diz que Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos e não deixaremos que ele nos aviste. Tem situação que quanto mais, a profundidade está aqui, a revelação ela é de Deus, a palavra ela é de Deus, é a palavra que eu gosto, que eu amo transmitir. Ele disse: sabe o quê? Pois nada nos impede do Senhor salvar, seja com muito ou com poucos. Eu não sei se tu está aí com muita gente ao teu lado, eu não sei se tem pouca gente. Ele disse: com muito ou com pouco nós vamos até eles. Disse o seu escudeiro: faz tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que ele não nos aviste.
Se disserem, esperem aí até que chegamos perto dele. Tem situação que é para deixar alguém lhe ver, mas tem situação que não é para deixar alguém lhe ver. Lord, yo, shoplo, eterig, odo, adarg, ofá. O Senhor está dizendo para você: tenha muito, 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 muito cuidado. Porque tem situação que alguém pode lhe ver, mas tem situação que alguém não pode lhe ver. Meu Deus! Porque tem situação que alguém está sendo usado por Deus, mas tem situação que é o diabo puro, usando certas pessoas. E tem situação que você tem que deixar ver, mas tem situação que não é para deixar ver. Você não pode estar aparecendo, não. Como esse Deus é grande. Dá o recado ao filho e diz a ele, para ele parar de aparecer em determinados lugares. Meu Deus, que negócio é esse? Procure saber para onde seu filho está indo e diga para ele que Deus mandou um recado para ele, que tem lugar que não é para ele aparecer lá, não! O Senhor está dizendo: cuidado você! Não apareça não, viu? É o recado de Deus. Evite deixar com que alguém lhe veja. Meu Deus do céu. O Senhor está dizendo que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Sabe por quê, irmão? Porque os filisteus, eles eram maliciosos. Eles tinham estratégia. Eles faziam que não via, mas eles estavam vendo. Os filisteus, eles agiam de uma maneira maldosa. Eles faziam que não estavam vendo, mas ele estava vendo tudo. Ele sabia quem estava vendo, quem estava vindo ao encontro dele. E a Bíblia Sagrada diz que é o momento que Jonatas disse: se ele nos vê, se ele vê, ele vai perguntar. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento deles, desses incircuncisos, talvez o Senhor haja ao nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muito ou com pouco. Ele estava ciente que nada podia impedir o Senhor salvar. Se fosse com muita gente ou com pouca gente, se Deus quiser salvar, ele vai e salva. A gente sabe disso, estamos cientes. Disse o escudeiro: faz o que tiveres em mente e eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos aviste. O Senhor disse: espere aí até que chegamos perto, faremos ou ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Tem que esperar o sinal, irmão. Tem que esperar o sinal. Tem que fazer prova de Deus. Tem que colocar Deus na frente. Você está entendendo? Ele disse: olha, se ele não disser nada, a gente passa. Se ele falar alguma coisa, mandar a gente esperar até que chegamos perto dele, então a gente para, a gente segue, vai para perto dele. Se ele mandar a gente para. Você está entendendo? Ele estava convicto daquilo que ele sabia que iria fazer. Ele não estava fazendo as coisas avulso. Diz a Bíblia Sagrada: todos, então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: veja, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Gritaram para Jonatas: é seu escudeiro? Suba até aqui e lhe daremos uma lição. Observe que os filisteus
no capítulo de número 14, versículo de número 11, eles começaram a gritar: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde eles estavam escondidos. Eles sabiam. Eles estavam cientes que os hebreus estavam dentro dos buracos, estavam escondidos, eles estavam escondidos. E gritaram para Jonatas. E seu escudeiro subiu. Jonatas e seu escudeiro subiu. Ele disse: subam até aqui e lhe daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. O Senhor os entregou. Ele estava dizendo assim: venha comigo, escudeiro, não tem mais a nada, eu estou aqui, Deus está conosco, isso aqui é um grande sinal. Se o sinal, a pergunta ou a prova era se ele mandar a gente subir, é uma prova que Deus entregou nas nossas mãos. Subam até aqui e lhe daremos uma lição. Ele já está com maldade, ele disse: aqui que a gente vai dar uma lição, sabe, irmão? Mas Deus estava com Jonatas e estava com o escudeiro dele, cuja Bíblia não revela o nome dele, sabe? Ele disse: suba, nós vamos lhe dar uma lição. Tudo que eles queriam era dar uma lição, sabe? Ele queria dar uma lição. O que é uma lição? A lição é aquilo que o aluno aprende ou prepara para apresentar ao professor. Eles queriam dar uma lição de moral. Eles queriam perguntar, eles queriam bater, eles queriam maltratar. Só que no coração de Jonatas, já está na mão. Deus já entregou nas nossas mãos. A lição que eles estão pensando que vão dar não vai dar certo. Diz a Bíblia Sagrada que diante disso Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. E Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés. E o escudeiro foi jogado atrás de Jonatas, os derrubava ao seu escudeiro, logo atrás dele os matava. E ninguém... A Bíblia diz: naquele dia, o ataque de Jonatas, seu escudeiro, mataram a cerca de 20 homens. Meu Deus, grande foi, meu Deus. E o Senhor deu vitória. E a Bíblia Sagrada diz que Israel, ele venceu os filisteus. Fala sobre a vitória de Israel sobre os filisteus. E caiu um terror muito grande sobre todo o exército e sobre todos que estavam no acampamento e no campo. E grande Deus fez. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Tem situação que você tem que entrar. Está com medo de entrar pelo desfiladeiro? Entre dentro dele. Depois do desfiladeiro tem surpresa. Depois do desfiladeiro tem vitória. Depois do desfiladeiro Deus dá nome. Se você está passando pelo desfiladeiro, lugar apertado, é porque Deus quer te colocar em um lugar alto. É porque Deus quer te colocar em um lugar de destaque. É porque Deus está provando você e está dizendo: entre, pode seguir. No desfiladeiro não tinha como entrar e voltar de ré, não tinha como. No desfiladeiro é um lugar apertado, um lugar difícil, um lugar estreito. Se você está no estreito, o Senhor está dizendo: avance, vai ajudar. Quantos que estão no desfiladeiro de Deus? Aonde é Deus e você e Deus. O desfiladeiro era um lugar muito estreito, mas ele sabia que tinha que passar por ali. Senão a guerra nunca ia acabar. Você tem uma guerra, você tem enfrentado uma guerra, não é? E Deus resolveu lhe colocar nesse desfiladeiro para você poder chegar aonde tem que chegar, onde é para chegar, onde Deus quer que você chegue, para que o nome do Senhor seja glorificado e os filisteus percam.
pode ter certeza, para os filisteus, foi uma surpresa muito grande Jonatas chegar. Ele disse, olha, saíram do buraco. É a Bíblia que diz. Eu vou mostrar para você aqui na palavra que eu gosto de mostrar, sabe? Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo de número 11. Então, os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Eu não sei o que alguém está te dizendo. Para eles, para os filisteus, os hebreus estavam dentro dos buracos com medo. Mas tem tempo que você tem que ter coragem. Ah, pastor, eu estou dentro de um buraco. Alguém sabe que eu estou dentro de um buraco. Alguém pensa que eu nunca vou sair dele. E você que vive dizendo, meu Deus, eu nunca vou sair dessa. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te encher com a graça. Deus vai te encher de poder. Deus vai te encher de autoridade. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar estratégia. Deus vai levantar alguém para ir com você. O escudeiro foi, disse, eu vou com você, Jonatas. Quando eles viram, disse, eita, saíram do buraco e saíram para vencer. Saíram do buraco, saíram para conquistar. Saíram do buraco, saíram para vencer. Pode ter certeza que alguém vai dizer, oxente, saiu do buraco? Saí, Satanás. Deus me deu vitória, Deus me deu força, Deus me fortaleceu, Deus me deu a visão, Deus me colocou no desfiladeiro para eu poder conquistar as bênçãos que me pertencem. Tenha calma. O buraco é fundo, é? O buraco parece que não tem como sair dele. Deus vai te tirar. Alguém vai reconhecer. Os filisteus disseram, olha, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então para Jonatas, vem, sobe aqui que nós vamos te dar uma lição. Ele olha para o escudeiro e diz, da nossa mão. Ou seja, tudo que Jonatas queria era chegar perto deles, porque Jonatas era lutador, o escudeiro também era bom, sabe? Era guerreiro, Jonatas. Ele tinha uma história maravilhosa, sabe, irmão? Ele tinha uma história maravilhosa. E tudo que ele queria era chegar perto. Se ele chegasse perto, sabe? Ele iria conseguir agir, ele iria atacar com facilidade. O que ele queria era se aproximar. De longe não. Porque se atirasse uma flecha de longe ou muitas flechas, aí ia dar tudo errado. Mas quando eles vêm aqui que a gente vai dar uma lição. Pronto, o escudeiro está na mão, aqui é nosso, vamos conquistar. Eles vão perder. Você está entendendo? Passe pelo estreito cantando, meu Deus. Passe pelo estreito dando glória, se alegrando. Passe pelo estreito orando, buscando, descendo. Se aproxime de Deus, que quando você menos esperar, você vai estar bem pertinho de alguém agindo e fazendo aquilo que Deus manda. E conquistando. Deus tem conquista para lhe dar. Passe pelos estreitos e você vai ver que Deus vai lhe abençoar. Passe de cabeça erguida. Confie tão somente em Deus, porque poderoso é Ele, grande é Ele, quem faz é Ele. Jonatas estava de cabeça erguida e disse, eu só quero me aproximar. Tudo que eu quero é chegar junto. Se eu chegar junto, grande vai ser o que vai acontecer. Porque Deus está conosco. Era o sinal que Ele queria e Deus fez grandes coisas. Você crê que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida? Passe pelo estreito e aguarde a surpresa de Deus. É o tema da mensagem de hoje. Passe pelo estreito e aguarde a surpresa de Deus. Receba essa palavra. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.